querido Ogro de Wall Street. Vamos comentar um pouco mais, porque o Ogro hoje no Morning Call dele estava justamente trazendo esses pontos. Coincidentemente, né, Ogro, a gente aumenta ali o repasse para a grande mídia, que não deve trazer o peso importante do que passa ali, né, dessa PEC, dessa MP, por exemplo, que alterou na caladinha da noite algo muito importante, né? Difícil para a mídia também, né, trazer ali, né, a isenção, ganhando um pouquinho mais agora. Bom dia. Uma coisa que me chamou a atenção, né, ontem a gente estava até falando isso, que a expectativa, né, até pelo parecer de especialistas, era que para mexer na lei das estatais precisaria de fazer uma PEC, né, e aí sai via medida provisória, na calada da noite, e na calada da noite, escondido, sai essa ampliação de 0,5% para 2%. 2% gasto em publicidade e patrocínio, que eu imagino deve ser patrocínio, por exemplo, para bandas de axé music, né, ou bandas de MPB, enfim, que ficam em cima de carros alegóricos durante o carnaval, né, e pessoal amigo, né, pessoal camarada, né, como a gente sabe, que sempre passaram um pano para corrupção, etc. E até eu estava comentando isso no Morning Call e o pessoal falou assim, caramba, mas não tem ninguém da mídia falando isso, né? Ninguém sabia dessa novidade nessa lei, né? Aí eu falei, pois é, mas a mídia, né? A mídia, pelo menos a grande mídia, vai acusar isso, por quê? Se ela vai ser beneficiada. É claro que provavelmente dos 2% que vão ser pagos, né? Imagina, 2% da receita operacional bruta de uma Petrobras, de uma Caixa, de um Banco do Brasil, né? Indo para propaganda e patrocínio. Claro, vão dizer que estão patrocinando o time de vôlei, o time, né? Só que, enfim, de 0,5% para 2%, sei lá, metade disso vai ficar provavelmente nos caixas, né, do partidão. Mas mesmo assim, para a mídia, se ela ficar com 1% disso, já é o dobro que ela tinha antes. Então é festa para todo mundo, está todo mundo feliz. Agora, o que me chama mais a atenção, né, além disso, desse jogo rasteiro, do Lira ter jogado a votação para depois da votação no STF da constitucionalidade da PEC, né? Da PEC da transação. O que me chama a atenção, por exemplo, quando a gente fala do lado do mercado financeiro, né? O nosso lado, que a galera fica aí no chat aí, não se conforma da gente pensar com a cabeça, né, de mercado financeiro. E mercado financeiro saudável é fundamental para a gente ter desenvolvimento, geração de empregos, né? Aquilo tudo que o Lula falou que ele quer para o povo, né? Mas isso não se faz sem mercado financeiro. Então, é uma idiosincrasia, né? Ele agredir mercado financeiro, ele não entender, mas ele entende, ele sabe como é que funciona, as engrenagens. Mas, enfim, o que me chama mais atenção, e a gente está vendo já no Ibovespa de hoje, é o seguinte, de tudo que o Lula falou que ele ia fazer, e que a grande imprensa dizia, a Faria Lima dizia, os banqueiros e economistas famosos diziam que era só um discurso para a esquerda, e gostavam de fazer associação a 2002, né? Que ele tinha um discurso e depois botou Meirelles, né? Meirelles até, sei lá, 3, 4, 5 dias atrás, a pessoa ainda achava que ele ia aparecer do nada, ele ia ser o ministro, né? Enfim, de tudo que o Lula falou durante a campanha, inclusive entre o primeiro e o segundo turno, que todo mundo dizia, não, isso é um aceno para a esquerda, né? Porque, mal ou bem, ele já tem os votos da classe média que não vai votar no Bolsonaro, tem que pegar aqueles indecisos, né? Quem vai votar no Bolsonaro não vai votar nele em hipótese alguma, então ele teve que ir para um discurso meio de esquerda, mas tinha lá o Alckmin dando aquele apoio, né, na classe média, na Faria Lima, enfim, tentando passar uma imagem de dobradinha, como ele fez no primeiro mandato. Mas falou cobras e lagartos que ia fazer, ninguém levou a sério.
quando você vê Mercadante no BNDES, a mudança da lei das estatais, assim, de supetão, mudando a quarentena de 36 meses para um único mês. Olha só, não é de 36 para um ano, né? De 36 para 12. É 36 para 1. 36 para 1. Né? Tudo isso na calada da noite. Caiu a ficha hoje de manhã e, por algum motivo, sei lá, eu estava com insônia, acordei 3h30 da manhã hoje, estou desde 3h30 de pé. Por um motivo, tudo que ele falou que ele ia fazer, ele está fazendo. Ou seja, a gente pode chamar de ladrão. Não, não podemos. O futuro ministro da Justiça disse que não pode chamar de ladrão, senão vai dar prisão. Da prisão. Pode chamar o Bolsonaro de genocida, mas ele não pode chamar de ladrão, apesar de ter sido julgado e condenado por 9 juízes. E foi liberado pelo CEP. Mas não pode chamar, senão dá prisão agora, de acordo com o novo ministro da Justiça. Enfim, tudo que ele disse que ele ia fazer, ele está fazendo. Então a gente pode chamar de ladrão, mas não pode chamar de mentiroso. Ele disse que ele ia fazer isso, não disse? Faria Lima, os economistas, os banqueiros que acharam que ele estava blefando, que era só para aglutinar a esquerda e voltar ao poder, mas que depois ele ia fazer tudo diferente, pela biografia dele, fazer um grande mandato. Eu estou na linha do que o ex-padre excomungado Leonardo Boff disse numa entrevista, logo depois que ele ganhou o segundo turno, né, acho que foi na terça-feira, que ele disse que tinha conversado com o Lula e que o Lula disse para ele, emocionado, essa é a minha última chance na vida de fazer uma revolução no Brasil. Eu acho que é isso que a gente está vendo. Eu acho que está caindo a ficha do grande capital ou do capital de motel, dos gringos, enfim, está começando a cair a ficha agora. Então, a única coisa que a gente pode dizer para Faria Lima, para quem apoiou, para os economistas, né, liberais de Chicago, enfim, né, como Armínio Fraga, a única coisa que a gente pode dizer para toda essa galera agora é faz o L. Né? Faz o L. Uhum. Pelo menos, se eles forem competentes, vão saber ganhar dinheiro em qualquer cenário, né? Mas a população mais pobre que vai ser a mais afetada, né? Porque uma inflação que saia do controle pode levar uma década para ser domada. E aí não adianta dar Bolsa Família de R$1.000. Não adianta. Então, eu acho que com a Haddad sendo confirmado e logo na sequência o Mercadante, ele deixou a mensagem muito clara do mercado financeiro. Vocês se fu. Ou seja, faz o F, não o L. Né? Porque tudo que ele disse que ia fazer, ele está fazendo. É isso aí. Isso que a gente nem viu Petrobras ainda, né? Exatamente. Desculpa até meu mau humor, no Morning Call, uma hora eu estava assim, eu falando, eu já ficava com raiva, meu sangue já fervia, porque eu tenho 55 anos, eu já acredito mais no futuro do Brasil, entendeu? Mas meus filhos... Nada é tão ruim que não possa piorar, André. Nada é tão ruim que não possa piorar. Muito bom também esse ponto que a Isa ia falar aí de Petrobras, viu, Isa? Porque também teve uma fala ontem sobre as privatizações, né? Então, havia uma expectativa que era o Jean Paul, porém, no final de semana surgiu a possibilidade do próprio Mercadante. Estava ali entre Mercadante na Petrobras e BNDES. Agora ficou confirmado. Vamos aguardar a Petrobras. Anteontem ainda tinha esperança, né? Porque depois que começou o zoom, que ele é BNDES, aí teve conversa dele com o presidente da Febraban, etc., dele dizendo, né, que não ia fazer as loucuras que ele fez junto com a Dilma, com o Nelson Barbosa, né, já que ele era um dos pais da nova matriz econômica que levou o Brasil à maior recessão da sua história. E o BNDES é fundamental foi fundamental nessa engrenagem. Aí ele está de volta à cena do crime, né? Como, né? Enfim, eu não sei mais se essas coisas, se a liberdade de expressão acabou ou não acabou. Eu fico até começar a ficar com medo das coisas que eu falo, né? Porque as coisas estão ficando esquisitas, né? O Lula já falou que no dia 1º de janeiro vai mandar os novos comandantes militares tirar a galera que está aí há 45 dias nas frentes dos quartéis de uma maneira ordeira, vai mandar tirar.
Mas quando o MST, por exemplo, estava comentando hoje, no Morning Call, eu estou aqui em São Carlos há 5 anos, mas eu frequento a cidade desde que conheci minha esposa, tem 22 anos. Tem um acampamento do MST numa fazenda no caminho do Broa, há 22 anos pelo menos. Eu passo lá e eu vejo. 22 anos. Ninguém tirou os caras. Agora, os manifestantes pacíficos, né, porque é óbvio que o que aconteceu anteontem foi coisa de black bloc, é óbvio, foi plantado aquilo, é óbvio. Engraçado que ninguém prendeu, né, para investigar. Ninguém prendeu, exato. Em flagrante, né? Ali, fácil, né? Poderia ser pego, investigado. Não, e aí agora deixaram tudo assim, né, pronto para uma radicalização do judiciário, né, e das Forças Armadas. Eu não sei se as Forças Armadas têm melancia, não tem melancia, se é tudo que eu ia, não sei o que eles vão fazer, enfim. Tá aí, o plano de governo tá aí escancarado do que vai ser feito, o mercado financeiro tomando sermão todo dia, tomando esporro todo dia, né, mandando um recado mal criado todo dia para o mercado financeiro. O mercado financeiro vai reagir como? Eu sei que sem dinheiro não tem investimentos. E não adianta o governo imprimir, né? O próprio John Maynard Keynes, né, o desenvolvimentista aí preferido por 9 entre cada 10 esquerdistas, dizia que investimento bom é o que vem da iniciativa privada, não é do setor público. O setor público só consegue dinheiro de 2 maneiras: impostos, aumento do PIB, ou imprimindo dinheiro. Só imprimindo dinheiro gera inflação. Impostos, já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo, vai penalizar mais ainda, né? E investimentos privados, com esse cenário, né, de revogaço, 23 páginas de revogaço que o Mercadante já anunciou ontem, do governo anterior. O que tem nessas 23 páginas? São 23 leis ou 23 medidas provisórias, são 23 páginas. O que tem nessas 23 páginas? Se começar, de repente, também ter quebra de contrato, mudanças de... exatamente isso que eu queria perguntar para você. E mudança de contrato, porque teve um avanço importante ali na privatização da Eletrobras. Ontem Lula disse que vai, com todas as letras, que realmente vai acabar com todas as privatizações do país. Ele falou que já privatizaram quase tudo, vai acabar. Como é que deve ficar as empresas como Petrobras, Banco do Brasil? Você acredita que será um processo fácil de revogar a Eletrobras, a privatização da Eletrobras, caso ele realmente faça isso? Ele já tinha sinalizado isso na campanha, inclusive. Com 168 bilhões, né, que foi aprovado no Senado, foi 145 mais 23 bilhões de receita ordinária. Com 168 e os financiamentos bilhões, não estão incluídos nessa conta. Os financiamentos que você fizer de fora não ficam dentro dessa conta, ou seja, pode chegar a 1 trilhão. Mas com toda essa grana, você acha que ele não consegue aprovar o que ele quiser? Com esses 2% agora que vem da receita operacional bruta de estatais e economias mistas, né, com Petrobras, você acha que ele não consegue aprovar o que ele quiser, com quem ele quiser? Eu estou realmente extremamente pessimista. Para mim comprar dólar, vender bolsa. Ontem o Ig Bank falou que prevê dólar 5,70 em 3 meses, 5,85 em 6, R$6 em 1 ano. Eu acho que vai acontecer antes disso. Vem o Hexa, pelo menos, ali, né? Então, para piorar, a Argentina ainda mete 3-0 na Croácia. É para esfregar na nossa cara o quanto a gente tá mal das pernas, né? É brincadeira. Ontem foi um dia triste. André. Com certeza. Estamos os três aqui, ó. Os três de preto aqui hoje, de luto aqui, por sinal, né? Só isso. André, eu quero agradecer. Só fica zangado com a gente, mas a gente
sabe? Realista, a gente, né? na verdade, pé no o chão. mercado não é malvadão, o mercado é pragmático, o mercado é um termômetro, como você falou. Eu estava te ouvindo, acabei de chegar em casa para levar minha filha no cabeleireiro para fazer luzes, e estava te ouvindo, aí eu cheguei aqui na garagem, a Bruna me ligou para eu entrar ao vivo, e aí estava te ouvindo, eu vi que você falou do termômetro, né? Foi o termo que eu usei ontem. O Ibovespa é um termômetro. Não adianta bater no mensageiro. A mensagem está clara, é um termômetro, e é um termômetro imparcial. Né? E ontem eu assisti a entrevista da Paola, logo depois que eu saí do ar, que eu adoro, acho ela sensacional. Ela é ótima. Ela falando dessa questão de uma coisa é risco, outra coisa é incerteza. Risco você precifica, incerteza não. Achei sensacional essa comparação, né? Porque são duas coisas, são dois conceitos que a gente às vezes, tem risco, a bolsa cai. Não, risco a gente precifica, esse risco é de quanto? Tanto. Vamos precificar, vamos descontar, né? Assim como a gente desconta os juros, trazendo para o valor presente a geração de caixa futura das empresas. Agora, incerteza, já dizia o grande trader, aí não vou entrar no mérito de outras qualidades dele, o grande trader Najinarras, né, famoso por ter quebrado a Bolsa do Rio de Janeiro e ter 10% da Vale da Petrobras nessa época em ações, e fazia aquele jogo lá com opções, ele já dizia, o dinheiro é um animal selvagem mais arisco que existe. Não pode ouvir um barulho que sai correndo. E o que a gente está ouvindo aí são cornetas do apocalipse, né? Só pode ser, porque Mercadante, Haddad, o que mais que vem por aí? Ninguém sabe. Esse que é o perigo. E tem essa questão. Tudo que a gente achava que era boato, né? A gente falava toda hora, é boato, Haddad é boato. Não, Mercadante não pode. 3 anos, né, de quarentena. Mudaram a lei para 1 mês. 1 mês. E ainda botaram essa questão aí da publicidade. Meu Deus. A gente precisa, principalmente quem é investidor, né, André, agir com a razão e não com a emoção, tirar exatamente ali, às vezes, inclusive, até a ideologia do caminho para conseguir ter realmente resultado, ou senão a pessoa vai acabar, né, colocando uma âncora no pé e morrendo ali com seus investimentos por conta de não querer abrir os olhos e acreditar devido a uma ideologia. A gente tem que ser muito pragmático, realista, e isso em todos os lados, né, inclusive o André, sempre que fez críticas também ao governo de Jair Bolsonaro, gosto muito de deixar bem claro aqui, na PEC anterior, a PEC dos precatórios, bateu, nós falamos, trouxemos os dois lados, isso é realmente importante, né? Então, assim, acho que o mais saudável é a gente tentar sempre, né, entender as entrelinhas para não ser pego aí de calça curta muitas vezes e ter, né, grandes prejuízos por conta de nessa expectativa, esperança de ambos os lados. Vamos ser pragmáticos, vamos ser realistas, abrir os olhos, parar realmente de, né, enxergar ali só por conta de um viés ideológico. O mercado não aceita isso, né? O mercado aceita, na verdade, você tem que ser racional. E é um grande segredo aí que muitos acabam perdendo dinheiro por conta de não conseguir ter essa racionalidade. André, obrigada. Eu sei que você atendeu a gente aí de última hora, tem seus compromissos. Quero agradecer. Muito importante a gente ter alguém que tenha a coragem de trazer de uma forma muito racional, porque a gente não tá vendo isso, né? Pelo contrário, ninguém vai ler isso em lugar nenhum, só a BMC News aqui realmente tem coragem de falar a verdade, de trazer os pontos que são importantes para os investidores, porque nós não estamos ali nesse miolinho e não estaremos também, né? Nesse miolinho aí para ganhar essa verba. Você vai ficar de fora desse rateio aí de 2%, com certeza. Com certeza você vai poder dormir todo dia de cabeça tranquila. Isso não tem dinheiro. Vem de outra forma. Vem de outra forma. Vem com publicidade certa e honesta. O universo conspira a favor dos honestos, dos éticos, não tenha dúvida. Com certeza. Não fazemos parte do sistema. Obrigada, André Machado. Beijo enorme para você. Até mais. Valeu. Obrigado, Isa. Beijo para vocês. Beijo para a Débora. Na escuta. Beijo. Tchau, tchau. Vai lá buscar a filha linda de luzes no cabelo. Adoro o pai assim. Gosto. A vida de trader real é essa. O pessoal acha que vida de trader é tirar foto em Dubai, ficar tirando foto com carro importado, né? Não, a vida de trader beijo pra Gra também. Sair para levar a filha para fazer luzes.
Tomar sorvete no meio da tarde com o filho mais novo, jogar videogame, isso que é vida de trader. Isso que é vida. Tá certo. Obrigada, André. Beijo para você. Beijo, tchau, tchau. Até mais. Tchau, obrigada. Grande André Machado. Muito boas análises do André, né? O André, ele fala realmente o que precisa ser falado. Muitas vezes a gente vê que tem muita gente aí em cima do muro, né? Não tem coragem de falar. O André sempre trazendo análises importantes e sem viés político, né? O André, ele é muito crítico para ambos os lados. Inclusive, tem gente que critica ele aqui no chat, mas quando precisava criticar lá atrás Bolsonaro, quando teve a PEC dos precatórios que empurrou, ele foi o primeiro a criticar também, né? Sem ideologia e sim com racionalidade, pensando justamente nas consequências.